Então, bom dia a todos, Queridos irmãos e irmãos, irmãs. só um momentinho. Queridos Tá. irmãos, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos, que estão pela primeira vez aqui. Estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E hoje vamos ler o capítulo 80, que tem como tema a ciência satânica da exaltação própria. Muito sério esse tema, né? Ciência satânica. E conosco está nosso irmão missionário Erielson Labre, da Associação Aspar. E ele vai transmitir para nós esse assunto. Seja bem-vindo, Erielson. Obrigado, irmã. Deus abençoe a todos que participam dessa programação. Parece uma alegria estar aqui com todos, né? E esse tema é um tema muito sugestivo, né? Falando sobre a questão da exaltação própria, né? Nós sabemos que Satanás sempre teve, não vou dizer assim, esse desejo, mas esse desvio no caráter dele foi um dos motivos da sua queda, dos motivos de ele não permanecer no céu, a exaltação própria, uma ousadia desenfreada a tal ponto de querer se colocar acima de Deus, né, acima do trono de Deus, e isso fez com que ele não permanecesse no céu. E essa ciência, esse tipo de, podemos dizer, intuito que ele põe na mente dos humanos, ou esse desvio de caráter que ele põe na mente dos seres humanos, tem se alastrado pelo mundo e também foi um dos motivos que levaram à queda dos nossos primeiros pais, né? Nossos primeiros pais também caíram devido a essa situação de olhar para si e ver que aquela velha história, né? Existe a questão da autovalorização, da motivação, o pensamento positivo, mas é totalmente diferente da exaltação, né? Porque quando a pessoa se exalta, ela deixa de lado, ela deixa de ver os defeitos que ela tem, as limitações que ela tem, e vê que ela não pode invadir uma área que não pertence a si mesma, que é uma área que pertence somente a Deus, e merecer honra, glória, louvor e também adoração. Então, quando o ser humano ele entra nessa área de exaltar-se a si mesmo, ele corre o risco de perder Deus de vista, de estar cego, e a sua vida cada vez mais ser distante do Senhor, tal ponto de ser destruída, né? Então, Satanás, ele trabalha justamente para enganar os seres humanos, para levá-los a pensar que neles há um poder inerente. Que é um poder inerente? Há algo neles que possa os tornar superior, que possa torná-los até mesmo pessoas imortais, né? E que não sofrerão dano nenhum. Mas esses são os enganos mais poderosos que Satanás vem usando nesses últimos dias, né? E tem alguns pontos interessantes também sobre os erros nos ensinos atuais, né? O tipo de pessoa que existe, que trabalha muito nessa questão de achar que o ser humano tem algo especial como Deus, né? Sendo que o ser humano só se torna especial se ele estiver com Deus, né? Se meditarmos ali no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz que sereis como Deus, declara sabendo o bem e o mal. Aquele diálogo que a serpente, né, que Satanás ali, usando a serpente como médium, tem com Eva, o objetivo dele era fazer com que nossos primeiros pais caíssem. De fato, infelizmente, ele alcançou esse objetivo, né? Mas naquele diálogo que é tratado ali, Eva dizendo que não podia comer do fruto, a serpente dizendo que podia comer do fruto, mas quando ele fala estas palavras, sereis como Deus,
sereis como Deus. Isso parece que fez com que Eva se encantasse de tal forma, e no engano da serpente, olha, eu comi do fruto e sou assim linda, majestosa, fez com que Eva se encantasse de tal forma que agora decidiu-se comer daquele fruto. E ao comer daquele fruto, ela tem uma sensação também de liberdade, né? Não que eles vivessem presos, uma sensação de exaltação, diz que parece que ela sentiu-se poderosa, né? Todo ser humano que ele se encanta, que ele tem um contato com o pecado, com uma coisa nova que ele não fez, mesmo que seja ruim, por um breve momento ele tem uma sensação de poder, de posse, de algo majestoso e maravilhoso. Mas não, ali é simplesmente o fato de ele ter se distanciado de Deus e ter essa sensação de liberdade, mas na verdade de escravidão. E Eva sentiu esse desejo, sentiu esse poder em si, né? A tal ponto de seduzir o seu próprio marido. É isso que Satanás introduz na mente das pessoas, fazer com que elas exultem no pecado, fazer com que elas encontrem em si, entre aspas, um motivo para viver independente de leis, independente de peso na consciência. É esse tipo de coisa que ele constrói na mente do ser humano, levando o ser humano a negar a Deus e exaltar a si mesmo, né? E hoje nós temos percebido que há pessoas que trabalham a respeito disso, justamente por o ser humano se sentir exaltado, poderoso, né? Ter esse poder inerente, ter um juízo a respeito de si mesmo, né? Como hoje os coaches dizem, olha, tu é um vencedor, tu tem algo especial dentro de ti, não se deixe levar por nada, porque tu consegue fazer tal coisa, você quer? É maravilhoso, é claro que todo ser humano consegue, né? Tudo é possível, né? Mas quando se trata de que uma pessoa ela tem poder para vencer todas as coisas, de fato Deus deu esse domínio para o homem também, para ele vencer, mas ele devia reconhecer que tem um poder acima de tudo, né? No Espiritismo, eles também põem essa teoria na cabeça das pessoas, né? Claro que Satanás, ali sendo mestre do Espiritismo, ele põe essa teoria na mente das pessoas e não, tu mesmo pode julgar a si mesmo, é a tua consciência, o teu tribunal de julgamento, o teu tribunal de justiça, o tribunal está dentro de você, você não precisa de um poder superior para determinar como será a tua vida, porque tu mesmo escolhe o teu destino. A tal ponto de dizer que o ser humano, ao morrer, né, ele não morre, né, ele apenas transfere a vida dele para algum ser, para um animal, qualquer uma outra coisa, mas será para sempre imortal. E as religiões esotéricas também, como o budismo, a cabala, né, essas outras, podemos dizer, religiões, entre aspas, elas conseguem também manipular as pessoas nesse ponto. Um dos pontos também é o karma, né? A questão do karma, que é você encontrar dentro de si a sua transformação, a sua salvação, né? Excluindo toda a possibilidade de Deus na vida. Então, quando as pessoas chegam a ser manipuladas dessa forma, elas dificilmente vão ter um contato com Deus verdadeiro. E a verdadeira religião, a verdadeira crença, ela fica como algo que não tem valor nenhum, como algo, é costume dos povos, pessoas que creem em tal coisa, mas, no entanto, ninguém precisa ter religião, cada um escolhe aquilo que deve seguir. É uma maneira também de excluir Deus. Cada pessoa tem poder de escolha.
claro, correto, Deus colocou livre-arbítrio na vida da pessoa, mas a tal ponto de excluir Deus da vida deles e exaltar a si mesmo, isso é obra totalmente do arqui-inimigo de Deus, né? Porque só há perfeição em Deus, só há perfeição em Cristo, e o homem não consegue viver por si mesmo, não consegue viver sem Deus em sua vida, né? E é muito interessante o texto de Colossenses, né, Paulo advertindo ali os irmãos, né, igreja de Colossos, dizendo que para termos cuidado com as vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens. Na época de Paulo já tinha também essas filosofias de exaltação própria. Já tinha muitos filósofos que colocavam a razão da vida das pessoas, né, por si mesmo. Claro que a teoria da evolução humana surgiu já aqui pelos anos 1840, 1850, essa teoria, mas na época de Paulo já existiam vários filósofos, somente Platão, que cria na questão da existência do ser humano por si mesmo, que ele não precisava de nenhum poder superior. Então já existiam as filosofias. Então, Paulo, ele já advertia os irmãos quanto a isso, para terem muito, mas muito cuidado. E hoje nós temos que continuar tendo esse cuidado, porque está crescente essa situação, né? Essa indiferença para com uma vida cristã com Deus, uma vida em comunhão com Ele, porque o ser humano, segundo essas filosofias, tem total capacidade de viver por si mesmo, sem precisar de nenhum poder superior, né? Aqui diz que essas subtilezas, na página 723, enche a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmos tal poder para realizar grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, a base deles não tem nenhuma influência divina, baseados em si mesmo, baseados no mundo. E aqui que está o perigo do engano, né? Porque esse tipo de pessoa, a qualquer momento, elas vão se desviar para um conceito e outro, para um pensamento e outro. Eu lembro de alguém que ele passou muito tempo na igreja, uma pessoa pregar muito bem, foi conferencista, dirigiu muitos trabalhos maravilhosos, né? Assisti muitos vídeos deles, acompanhei pregações dele também ao vivo, né? Só que a mente dele era muito fraca para qualquer coisa que surgia, qualquer novo assunto, né? Nessa época estava surgindo muito o assunto do Yeshua, né? Ele era uma pessoa casada, mas ele tinha um pensamento de que ele poderia ter a liberdade se um dia a esposa dele o traísse. Ele poderia casar com outra pessoa. Ele defendia isso com muita força, muita determinação. Então, cada novo assunto que surgia, né, que vinha, ele se apegava àquilo, enfraquecia na fé. E hoje, ele é uma pessoa que, infelizmente, não está mais na igreja, uma pessoa que está totalmente afundada no mundo, e defende com todo vigor essa questão de que cada um pode ser dono de si, cada um pode fazer o que quiser, que não tem nada que possa julgar. Muitas vezes as pessoas acham que é sabedoria viver sem religião, viver sem o poder de Deus na sua vida. Não, ele simplesmente está escravo, ele está manipulado, né? Ele está sujeito a seguir qualquer coisa, a tal ponto de chegar
a uma baixeza animalesca desconhecida, porque o homem que se afasta de Deus, a tendência dele é cada vez se aprofundar no pecado e chegar numa situação sem limite, as piores situações, mas chamam isso de sabedoria, mas não escravidão, distanciamento de Deus, né? É claro que todos nós temos uma responsabilidade individual perante Deus. Daremos conta de nossas almas perante Deus, mas existem 2 pontos interessantes agora, que isso aqui pode ser um perigo para nós, né? Primeiro, se deixar levar pelos desejos, pelos sentimentos, pelo momento, né? E pouco dar atenção à questão moral e racional. A maioria dos homens que tem pecado contra Deus, que tem se desviado de Deus, é que se tem deixado levar por seus desejos. As pessoas, elas têm se aprofundado tanto em vícios, e quando se trata de vícios, não quero falar aqui de vícios de drogas, de bebida, existe um estudo chamado vício da dopamina. A dopamina é uma molécula, né, que age em todo o nosso corpo. Antigamente diziam que era um hormônio, mas é uma molécula que age em todo o nosso corpo, que é chamado hormônio do prazer, ou a molécula do prazer. Então, quando eu ou você, passamos a repetirmos ações todos os dias, estamos fazendo algo repetitivo, sentimos prazer naquilo, a gente passa a querer sempre fazer aquilo. Pode ser algo bom ou ruim. E aquilo começa a dominar todo o nosso corpo, né? A gente começa a agir através daquilo. Então, doses de adrenalina, né, começa a ser implantada em nosso corpo, essas doses de adrenalina, até chegar em um dos hormônios que o cérebro ele libera, chamado cortisol. Esse hormônio para situações de desesperada, em que a pessoa está correndo com medo de alguma coisa, mas quando ele não é bem usado, isso fica no corpo, fazendo com que a pessoa vai agir sempre através daquilo, sempre, através daquilo, porque ela não vai conseguir parar e fazer, porque ela sente prazer naquilo. Então, quando eu canalizo minhas intenções, meus desejos para algo, eu vou sempre repetir aquilo, bom ou ruim. Por isso que nós temos que ter muito cuidado que tipo de coisa estamos fazendo repetitivamente. E porque no bom ou no ruim eu vou sentir prazer. E vou sempre repetir na minha vida. E vou criar hábito, e aquilo vai modelar o meu caráter. Então, na minha mente, eu vou imaginar, é isso que eu sempre devo fazer, porque é bom. Então, eu vou sempre fazer aquilo, e aquilo torna-se lei na minha vida. Mas, segundo o que está escrito na página 724, diz que Satanás, ele arrasta exultamente para a sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Por quê? Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é mais elevado, lei, que a liberdade é a libertinagem, e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer os impulsos do coração carnal. Irmãos, por que surgiu o ateísmo? Por que surgiu essa questão de um homem ser independente de um poder superior? Para que simplesmente o homem pudesse realizar sua libertinagem, sua depravação, sem ter uma dor na consciência. Então, exclui-se a lei de Deus, exclui-se a religião, exclui-se o dever de servir, para que ele
venha ou possa fazer aquilo que quer sem ter uma consciência pesada. E na época que estourou o ateísmo na França, século XV, o que ocorre, na verdade, né? Século XV a XVIII ali, né? O que ocorre, na verdade, eles instituem uma mulher mais linda ali na França, chamada Deusa da Razão, né? Mulher muito linda, e diz, essa é nossa deusa, esse é nosso Deus, a razão, nosso Deus. A gente não precisa de Bíblia, a gente não precisa de religião. O ateísmo estoura nessa mesma época, né? E logo depois estoura o comunismo, estoura também ali, podemos dizer, a teoria da evolução, já que depois do ano de 1800, né, Charles Darwin. Então, estoura todos esses conceitos, iniciando com o ateísmo, excluindo Deus, para que o homem pudesse ter a libertinagem e a depravação. Esse desejo irrefreado de corromper a sua alma, sem ter algo para freá-lo. E aqui, na última parte desse parágrafo, na parte 724, a parte que é a responsabilidade individual, diz que Satanás, exultantemente, arrasta muitos seguidores de Cristo. Porque quem disse que nós estamos livres disso? Se a gente seguir mais sentimentos, seguir mais, eu tenho esse desejo, é a minha vontade, é o que eu quero, facilmente será arrastado por Satanás a isso e fracassará na fé, da mesma forma. E tem muitos e muitos que defendem opiniões e conceitos. Irmão, nesse assunto, a minha opinião é essa. Vou seguir o que eu estou pensando no momento, não assim, não é um assim diz o Senhor, não segue um assim diz o Senhor. É indiferente quanto à religião. As irmãs até que da oração mencionaram a questão da fraqueza espiritual, de muitos não querer servir a Deus, porque iniciaram nessa questão de seguir seus próprios desejos, seus próprios conceitos, e desviaram-se do Senhor. E tem muita gente em nosso meio que tem opiniões formadas a respeito de fé, que age o contrário, que tem problemas em seguir a doutrina, porque age por si mesmo, e acham que é uma espécie de liberdade. Não, mas estão sendo influenciados por Satanás também, estão sendo manipulados por Satanás, em excluir a lei da razão. Como diz Paulo em Romanos 12, né, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não se conformando com este mundo, ou com este século, né? Não vos conformeis, mas apresentai-vos, né? Perfeitos, santos e agradáveis a Deus. Dessa forma devemos apresentar ao Senhor. O culto racional é uma devoção, é uma entrega da razão a Deus. É ser dominado pela razão. Eu quero dizer que a gente não possa ser alegre, não possa ter algumas emoções, sim, mas a razão deve predominar. Muitas vezes aconselhamos os jovens sobre questão de relacionamento, ter muito cuidado, que tipo de relacionamento tem que ter, que tipo de pessoa trazer para sua vida, que tipo de amizade deve ter, né? Não se deixar levar pelo coração enganoso, mas nós, às vezes, como os adultos, já velhos caducos, temos sido presa fácil, principalmente quando somos pessoas opiniosas, né? Principalmente quando somos pessoas teimosas em nossos conceitos, querendo trazer tradições humanas, pensamentos nossos mesmos, para dentro da religião, e criamos regras que não tem nada escrito, que torna a nossa religião muito mais pesada. Ou, por outro lado, muito mais relaxada também, porque criamos conceitos nós mesmos, não pesquisamos, não nos aprofundamos, nos tornamos presas fáceis de Satanás, né? E porque nós temos que ter em mente que Lúcifer fracassou no céu. Ele é um fracassado, porque ele exaltou-se acima do seu Criador, achando que por um momento podia tirar Deus do trono e sentar-se no lugar de Deus, enganado, coitado, manipulado por si mesmo, embebido por seu orgulho, né? E
E esse tipo de coisa ele quer simplesmente introduzir na mente humana para tornar o ser humano maior, melhor, não, mas para ver o ser humano fracassado, destruído. Porque é esse tipo de coisa que ele faz. Ele engoda o coração da humanidade para que se desvie de Deus, para que peque, para que depois ele possa dizer, teu caso não tem mais jeito, você está perdido. Você não tem jeito, porque foi esse o pensamento que invadiu a mente dele no céu. Quando os anjos o convidou para servir a Deus, quando os anjos disseram, não, volte para o Senhor, convidou os demais, volte, ele disse essas palavras, no meu caso não tem mais jeito, já fui longe demais. Então a mesma coisa ele fala para os seres humanos também, você já foi longe demais, você se distanciou de Deus, você não presta mais para nada, Deus não te quer, você está destruído. Ele manipula o ser humano para chegar a esse ponto, que o ser humano se torna um rebelde, um obstinado, e se desvie de Deus, como ocorreu com Faraó. A Bíblia diz que Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Faraó, ele rejeitou tanto a Deus, rejeitou tanto o Senhor, Deus enviou tanta luz para ele, tanta evidência, e ele foi tão teimoso em se distanciar de Deus, que o seu coração se tornou muito duro, a tal ponto de se revoltar contra Deus. E o final de Faraó, a morte. Então, isso ocorre também com os seres humanos, com todos nós atualmente. Isso ocorre com cada um de nós. Faraó não é exceção. Faraó foi um exemplo do que continua ocorrendo com todos os seres humanos, teimoso e iludido. Na página 725, conta a história de um homem que não aceitou de jeito nenhum, e não aceitava de jeito nenhum o conselho de ninguém sobre a sua vida. E é dito sobre ele que essa pretensão da conscienciosidade tem sido bastante testada e provada. Eu falo com entendimento e te digo, tenho pouca confiança em seus escrúpulos de consciência. E aqui no final diz que, ao ser aconselhado, ele ficava imóvel como uma rocha, mas o procedimento que ele tinha era de fazer e continuar a sua própria vontade. Então, existem pessoas que até param para ouvir, mas ele não muda seu conceito, seu jeito, porque já introduziu na sua mente que vai fazer o que ele quer, vai fazer a sua vontade. Uma pessoa que já foi manipulada por Satanás. E esse tipo de gente facilmente vai ser viciado em alguma coisa. Como encontramos muitos e muitos cristãos viciados em muita coisa. Às vezes a gente foca nos piores vícios, né, nos entorpecentes, mas fazer a própria vontade é uma espécie de vício. Irmãos, e a palavra de Deus diz que precisamos de duas coisas fundamentais para nos livrar disso. Inclusive está em Apocalipse 3, 17 e 19, né? As mercadorias que Cristo ali quer vender para nós, e tem duas ali principais, o ouro e o colírio. O ouro é a questão da fé, a gente se apegar à fé, às provas, né? E tornar-se tão valioso como o ouro, que o ouro ele passa por um processo, né, ali, de purificação profundo, para provar que é algo precioso, brilhante, resistente, e o colírio, o discernimento, que é o Espírito Santo. Esse aqui é um dos principais para a gente saber se estamos agindo por conta própria, se estamos agindo por nosso bel prazer, ou se de fato estamos agindo pelo poder de Deus, pela razão, e a sua lei que nos guia, nos comanda, nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É muito importante nós termos esse discernimento. É muito fácil identificar uma pessoa que ela segue seu próprio caminho. É muito fácil identificar. Antigamente, quando as pessoas elas sofriam ferimentos profundos, somente soldados ali no exército, eles pegavam ferro e colocavam no fogo aquele ferro. E quando aquele ferro ficava vermelho como uma brasa, eles colocavam
em cima da ferida, e produzir ali em cima da ferida uma pele, uma casca grossa, que era chamado de cautério, né? Era cauterizar. E onde era colocado aquele metal ali, né? Como fogo, virava aquele cautério, aquela cicatriz nunca mais desaparecia, ali não penetrava mais nada, ficava algo duro, né? Então, quando a Bíblia diz que a mente dos homens estão cauterizada, é uma mente dura, que não penetra mais nada, cicatrizada pelo mal, pelo erro, e não penetra mais nada ali naquela mente. A pessoa cauterizou de tanta teimosia, obstinação, e o coração endureceu-se, que o Espírito Santo não consegue mais penetrar ali. E assim essa pessoa, ela é facilmente enganada, né? Aqui diz também que Satanás, ele leva os homens a ter uma confiança própria para cair em sua própria armadilha, na página 126, e o homem fica preso. As pessoas, quando elas não dão ouvido ao Senhor, aquilo que Deus quer para elas, elas se tornam surdas, né? Ou seja, elas não conseguem ouvir que Deus está dizendo, as advertências, o perigo dela, né? Ele não deu ouvido às advertências recebidas e foi apanhado como preso de Satanás. Se ele tivesse andado humildemente com Deus, teria corrido ao lugar de encontro que Deus lhe provera. Assim, em tempos de perigo, ele estaria seguro, pois Deus lhe teria erguido um pavilhão contra o inimigo. Mas então, a pessoa que escolhe servir a Deus, ela é protegida desses enganos, a mente dele é protegida disso. Ele vai ser insinuado, mas ele não vai se tornar presa fácil, né? E essa vitória sobre o eu, a gente só vai adquirir sobre essas tendências se nós tivermos uma viva e aberta comunhão com Deus, né? Porque se não buscarmos isso, o risco, irmãos, como aquela questão, existe pecado incurável? Existe algo que Deus não possa fazer pelo homem? Na verdade, irmãos, Deus pode fazer tudo pelo homem, mas a um ponto que ele permita, né? Mas existe, sim, um pecado incurável. Chama-se orgulho. Tem uma frase escrita pela irmã White que diz assim: o orgulho transformou um anjo em um demônio, mas é a humildade que transforma homens em anjos. A humildade transforma homens em anjos. Irmãos, uma pessoa orgulhosa, Deus não faz a obra de salvação na vida dessa pessoa. Não tem entrada. Num coração orgulhoso não há entrada. Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Para agradar a si mesmos. Os que assim procedem, no fim hão de ser os últimos de todos. E lá no céu não existe lugar para últimos, existe lugar para primeiros, para vencedores, para pessoas que buscaram ao Senhor. Aquela questão de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é para quem começou na fé e desistiu. E no caso do último aqui, é o que iniciou por último, mas conseguiu. Mas esse último que é falado aqui é os que deixaram Deus por último. É os que não quiseram servir o Senhor. Não terá lugar no céu porque não houve lugar em seu coração para Deus, né? O pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. É o orgulho não seguir a opinião de ninguém, egoísmo servir a si mesmo, né? E hoje vivemos na época de uma nação narcisista, de um povo narcisista, que olha para si mesmo. O correto na nossa vida é a gente
amar as pessoas e usar as coisas. Mas nesse tempo nós vivemos uma época que as pessoas usam as pessoas e amam as coisas. E a pessoa egoísta ou narcisista, ela olha para si mesma, ela só vê a si mesma, ela não considera ninguém, é uma indiferença total e terrível. Essa é a condição do ser humano sem Deus. É um ser humano desprovido de qualquer bondade, de qualquer coisa que atrai as pessoas para algo bondoso. E às vezes nós falamos, essa pessoa é muito exibida, essa pessoa só quer ser. Irmãos, na verdade é mesmo, porque, claro que a gente não vai estar difamando ninguém, mas ao olhar para esse tipo de gente, a gente vê isso, porque é pessoa orgulhosa, pessoa egoísta, pessoa que preocupa a si mesmo, narcisista. E quando tem esse tipo de pessoa no casamento, existem pessoas que sofrem muito, a mulher pode sofrer muito se o homem for um narcisista orgulhoso, ou o homem pode sofrer muito se a mulher for narcisista orgulhosa. Pais narcisistas orgulhosos produzem filhos narcisistas orgulhosos. Pessoas na igreja narcisistas orgulhosos destroem a comunhão da igreja. A sociedade é destruída por esse tipo de gente, porque deram lugar a Satanás. Então, esse tipo de pessoa causa separação e que causa, infelizmente, tragédia no meio do povo de Deus, ou do mundo, porque essas guerras terríveis por aí, homens orgulhosos, homens egoístas, querendo tomar umas coisas uns dos outros, e um tendo mais poder que o outro, agora guerreiam, mata pessoas inocentes. As guerras, elas vêm dessas coisas, porque os homens estão distantes de Deus. Então, irmãos, se o orgulho é o pecado incurável, ou a pior coisa que há no coração do homem, como diz assim, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? É muito interessante essa pergunta. Se eu já me considero perfeito, o supra-sumo de todo conhecimento e sabedoria, né? Se eu já me considero assim, por que eu vou buscar a perfeição em Deus e em Cristo, se eu me considero perfeito? Eu tenho que me considerar um doente, uma pessoa necessitada, carente. Esses sim que vão ter a cura. Mas os que já se consideram médicos, sãos, vão precisar de quê? De nada. Os que já se consideram sãos, não precisa mais de nada. Isso é o orgulhoso, o egoísta e o narcisista. É importante, irmãos, muito importante a humilhação do eu. Humildade, acima de tudo. Tem que ter em nosso coração, nossos corações. Não há necessidade de sermos cegos, precisamos ver tudo distintamente. Não há necessidade de estarmos marchando, não há necessidade de estar marchando de Canaã, e no dia seguinte, de volta para o Egito, e no próximo dia para Canaã, e depois para o Egito. Nós não há necessidade dessa vida cristã elevador, montanha-russa, né? Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia, eu estou seguindo o céu, estou seguindo para Deus, esse é o caminho. No outro dia, Egito, não há necessidade se eu estou manipulado. O orgulho faz isso. A humildade é fundamental, porque vai deixar nós no caminho reto, caminho perfeito, direto, sem esse desvio para a esquerda ou direita, sem esse desvaneio, sem essa fraqueza espiritual. Eu não consigo, eu estou fraco na fé, eu não consigo mais servir a Deus. É falta de comunhão, irmãos, com Deus. E pode levar a casos piores se a gente não conhecer a nós mesmos. Nós precisamos conhecer nós mesmos, porque nós vemos nossa fragilidade, nossa fraqueza, o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto somos pequenos e frágeis, irmãos. Nós vamos reconhecer tudo isso quando conhecer a si mesmo, o verdadeiro conhecimento de si mesmo, e 2, a humildade, que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter, o conhecimento de si mesmo. Por isso que Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos. Ele diz também, se alguém pensa, está em pé, olha, não caia. Se alguém pensa, nunca devemos olhar para nós mesmos e achar que já somos suficientes. Como Pedro, né?
andando sobre as águas. Olha para trás, vê que estava melhor que seus colegas, deixou de olhar para Cristo, e uma grande onda agora o afogou, porque olhou para si mesmo. Então, se estamos bem na vida espiritual, continuemos. Mas tem um detalhe interessante: quando estamos melhor na vida espiritual, nós nos sentimos piores pecadores. É quando nós nos sentimos piores pecadores. É quando nos sentimos dependentes de Deus. Aí estamos bem espiritualmente. Mas quando olhamos, eu dou o dízimo, minha vestuária é na norma. O sábado, 20 minutos antes, eu estou ali, já louvando Deus, dou minhas ofertas, ajudo a igreja. Quando estamos falando coisas a respeito de nós mesmos, estamos muito distantes. Quando estamos batendo no peito lá, como um fariseu, né? Estamos muito distantes de Deus. E às vezes vamos para culto, entramos na igreja, passamos ali no sábado 2, 3 horas, nos domingos e quarta-feira, 1 hora ali, cantando, louvando, mas coração cheio de si mesmo, entramos saindo da mesma forma, vazios do mesmo jeito. Eu acho muito lindo a campanha que as irmãs fazem aqui no Departamento de Intercessão, essa luta, para estar de madrugada ali buscando, clamando pelas famílias, fazendo todo esse movimento. Muito lindo, irmãos. Mas obteremos os resultados, sentiremos alguma coisa, se for de coração humilde. Se for só algo mecânico, que tem de fazer para exaltar a si mesmo, tudo isso aqui, irmão, não significa nada. Entraremos vazios e sairemos muito mais vazios ainda. Se fizermos por fazer. Mas se não for com o coração humilde, né? Porque o orgulho nos distancia de Deus. Se alguém tem o Espírito de Deus, esse tal é dele. Mas para ter o Espírito de Deus é preciso esvaziar-se do próprio eu. E é preciso andar em conformidade com Deus e com Cristo, vencendo a carne e as tendências pecaminosas. Os que tiverem tido a mais profunda experiência nas coisas de Deus são os que mais distantes se acham, removidos do orgulho ou exaltação própria. Têm os mais humildes pensamentos a respeito de si mesmos e os mais exaltados conceitos da glória e excelência de Cristo. Sentem que o mais humilde lugar em seu serviço é honroso demais para eles. Profunda experiência com Deus removerá o orgulho e a exaltação própria, né? Quando uma pessoa ela segue, ela é absorta em seus conceitos, seus desejos, mas ela vai entrar em tanta coisa do mundo que ela vai sentir tanta dor, ela vai achar que a melhor coisa é o suicídio. Irmãos, é claro que a depressão, a ansiedade, que isso atinge servos de Deus, pessoas de Deus, em comunhão, ela vem de vários conceitos, ela vem de várias situações, traumas do passado, né, violência que a pessoa sofreu, abandono, divórcio de pais, né, bullying, sofreu na infância, na escola, opressões. Isso repercute em gatilhos, né, na fase adulta. Tem um texto no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, diz que esse tipo de coisa também ocorre também em pessoas que perderam a fé em Deus, perderam comunhão com Deus, e deixa ali uma lacuna, um espaço, né, para ser manipulado por Satanás. Não estou dizendo diretamente depressão, mas a depravação tornou a pessoa cega, pode levar a uma situação de ansiedade. Eu conheci um caso de uma pessoa em São Paulo, que não quero comparar com nenhum outro caso, mas são coisas que ocorrem. Essa pessoa deixou de crer em Deus e no Espírito Santo. E um dia o obreiro foi visitar essa pessoa, e aí ela disse: irmão, estou sentindo um vazio tão imenso no meu coração, na minha vida. Estou me sentindo tão desprovida de Deus, tão distanciado de Deus.
E aí, o obreiro perguntou, irmã, a irmã crê no Espírito Santo? E ela diz, não. Então, o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo? Que ele é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Então, se a irmã desprezou o consolador e o ajudador, que tipo de consolo a irmã vai ter na sua vida? Que tipo de paz e alegria vai ter se dispensou o Espírito Santo? Então, irmãos, quando a gente expulsa esse poder das nossas vidas, não tem paz, irmãos, não tem alegria, não tem humildade, não tem aquele brilho do caráter de Jesus na nossa vida. Então, eu quero encerrar aqui com as irmãs, que eu acho que já venci meu tempo, dizendo, a segurança em lembrar de nossas fraquezas, somos homens fracos, e temos que ser testados e provados, porque todo o universo está de olho em nós, e devemos abandonar as faltas passadas, as tendências, desejos passados, porque pode repercutir em erros atuais e pode se tornar pior, porque talvez não teremos a oportunidade de sofrer a segunda vez, talvez não dê tempo de acontecer isso, né? A autoconquista é uma tarefa que deve ser pela vida toda, nossa luta constante para vencer o nosso eu, e sem contínuo esforço e atividade constante não pode haver progresso na vida divina, nem consecução da coroa da vitória, o processo para sempre, e carregar em nós a marca do divino. Como fazer isso? Vencendo eu. É o último texto que quero deixar para vocês, né? Que diz, não permitas que o eu cresça a grandes proporções, para que não seja corrompido o homem todo. Um pequeno rombo afundará o navio, e uma só falha rebentará a corrente. Assim pode haver algum traço de caráter hereditário ou cultivado, que atuará no coração e evoluirá em palavras que fará um sinal para o mal, o qual nunca se apagará. Todos nós estamos construindo para a eternidade, que o caráter tenha a marca do divino, em falas puras e nobres, e em atos retos. Então todo o universo do céu te contemplará dizendo, quem está? Servo bom e fiel. Irmãos, as pessoas têm que ver em nós, em nossas palavras, em nossas ações, na maneira de tratá-los, que nós somos de Deus. Nós trazemos essa marca. Que podemos fazer o que quisermos, mas, se não tivermos a marca de Deus exposta em nosso corpo, como Paulo diz, devemos carregar as marcas de Cristo. Dificilmente, irmãos, teremos esses emblemas sagrados, né? Seremos representantes de Deus, dificilmente seremos representantes de Deus. Mas para isso é preciso livrarmos da ciência satânica, da exaltação própria. Não vale a pena, irmãos, exaltar nós mesmos. Não vale a pena colocar nossas opiniões acima de qualquer coisa. Nós somos dependentes de conselhos dos nossos irmãos, nós somos dependentes de orientação, somos dependentes de disciplina, somos dependentes da atuação de Deus em nossa vida, irmão, porque nós não somos nada se não tivermos tudo isso. Satanás, ele quer nos arrastar a isso porque ele já perdeu, ele já fracassou. E nós não precisamos perder nem fracassar se estivermos com Deus. Então, se tivermos de nos orgulhar, se tivermos de nos exaltar, orgulhemos e nos exaltemos de conhecermos a Deus, de fazer parte do povo de Deus e de termos Cristo em nossa vida. Não um orgulho ruim a tal ponto de nos afastar da pessoa, porque esse orgulho é bom. É o orgulho de servir ao Senhor, de ter Deus em nossas vidas, de servir aí de todo o coração. Irmãos, Deus nos abençoe, nos ajude. Que a lei de Deus venha ser exaltada em nós, que a razão possa ser um ponto dominante em nossas vidas,
não nossos sentimentos, não nossas vontades e nem nossas pretensões. Deus nos abençoe e nos ajude para isso. Amém.